personagens, só o primeiro Abraão que eu peguei o mesmo personagem, os outros são diferentes. Mas eu achei interessante a temática, Deus nos dias comuns. Por quê? Porque às vezes a gente se esquece que Deus, Ele não é somente o extraordinário, sabe? A gente só consegue ver a mão de Deus se alguém que é cego, a gente orar agora e essa pessoa passar a enxergar. Pronto, Deus estava ali. Mas a gente não consegue enxergar Deus nos dias comuns, Deus nos dias, no dia a dia, no ordinário, no comum, no andar da nossa vida, a gente não consegue enxergar. E esses personagens que eu citei agora, e mais Davi, que a gente vai ver hoje, eles nos dão uma amostra, eles nos dão um panorama de que Deus, Ele age também nos dias comuns. Amém? Você crê nisso? Que Deus, Ele age nos dias comuns? No seu dia a dia? Na sua segunda-feira, na terça, na quarta? Não somente no domingo à noite, na hora do culto. Não somente no momento que alguém está orando por você, mas no seu dia a dia. Desde o momento que você abre os seus olhos de manhã, até quando você vai dormir e fecha os seus olhos, Deus está agindo no seu dia a dia também. E quantos de nós já nos pegamos pensando algo parecido com isso que eu vou dizer agora? Nesse lugar em que estou, eu nunca serei visto. Ou eu preciso fazer alguma coisa para poder me destacar melhor, para que eu possa alcançar um cargo maior, um salário maior, mais prestígios. O que eu preciso fazer? Eu preciso, do jeito que está, do jeito que eu estou, da forma como eu estou, eu não vou conseguir chegar nos meus objetivos, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu penso, que eu quero, que eu desejo. Se você aqui ainda nunca pensou sobre isso, eu já pensei. Eu já contei aqui na igreja algumas vezes de que um dos meus maiores sonhos era poder fazer alguma coisa que pudesse marcar a história, que eu pudesse ficar marcado e ser inesquecível, né? Tá lá marcado, o Bruno fez alguma coisa, o Bruno pendurou um tijolo ali e está ali, o Bruno fez alguma coisa. Então eu queria fazer isso, eu queria deixar algo marcado. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas, em algumas pessoas que podem ter marcado a história no geral. Então, por exemplo, quando a gente pensa como nós estamos em tempo de Copa do Mundo, a gente pensa em Ronaldo Fenômeno. Ele que fez os 2 gols na final da Copa do Mundo de 2002 e deu o pentacampeonato para o Brasil. Então, ficou marcado na história para sempre. Sempre está aí passando, ele fazendo os gols e não sei o que, e tal, e que ele foi artilheiro e tal, e aquela coisa. Marcado na história para sempre. Quando a gente fala, por exemplo, de Pelé, a primeira coisa, provavelmente, que está passando na sua mente é o quê? O rei Pelé. É ou não é? É isso? Amém? É o rei Pelé. Por quê? Porque ele é o rei. Pô, ele fez não sei tantos gols, fez não sei o quê, e ganhou 3 Copas do Mundo, e foi isso, foi o maior jogador de futebol. Pelé. Quando eu penso, por exemplo, que foi a maior defesa que eu já vi na minha vida, foi Rogério Ceni na final do Campeonato Mundial de 2005, São Paulo e Liverpool. Ele faz aquela defesa na cobrança de falta, aquela que ele se estica todo e pega aquela bola. Ele ficou marcado na história de todo São Paulino aí, ficou marcado para sempre. Aquela defesa que foi impressionante. Quando a gente pensa, para aqueles que gostam, por exemplo, de Fórmula 1, no dia 1º de maio de 94, alguém consegue me dizer o que aconteceu? O que foi? A morte de Ayrton Senna. É a primeira coisa que acontece, nossa, Ayrton Senna, um dos maiores pilotos que já teve aí, marcou a história também. Quando a gente pensa, por exemplo, no Steve Jobs, o cara que revolucionou a era dos smartphones do mundo. Então, se você tem aí um celular da Apple ou Android, é muito por conta dele, porque ele que começou esse negócio de smartphone. Ele também está marcado na história para sempre. Quando a gente pensa, por exemplo, em Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Você pode até não lembrar do nome dele, mas você sabe que teve um homem que pisou, que foi o primeiro que pisou lá na Lua, lá, e está marcado lá, tem a foto dele lá, que ele marcou o pé lá e está tudo lá.
marcou a história para sempre. Na Bíblia, nós vemos Abraão, que também marcou a história para sempre. Ele foi o patriarca, o pai de Israel, aquele que ouviu o chamado de Deus. Temos Noé, por exemplo, que construiu a arca, e ele e sua família foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Marcou a história para sempre. Toda vez que você pensa em Noé, você já lembra da arca, você já lembra dos animais entrando, você já lembra disso tudo. E Maria? Como não falar da Maria? Maria, que foi uma jovem escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Marcado na história para sempre. E isso, tem tantos e tantos outros homens e mulheres que eu poderia ficar aqui listando para vocês, que fizeram coisas que marcaram a história para sempre. Mas, para que eles pudessem marcar a história para sempre, eles fizeram coisas nos dias comuns, até poder chegar lá. Então, quando eu falei que Ronaldo fez os 2 gols na final da Copa do Mundo, ele só fez esses 2 gols no final da Copa do Mundo, porque ele começou a jogar a bola lá quando ele era criança, que ninguém talvez sabia quem ele era, e tal, e ele foi subindo, e foi fazendo, treinando, até que ele chegou lá e fez os 2 gols. Quando eu falei, por exemplo, do Rogério Ceni, tem várias histórias, ele conta que ele treinava, o pessoal pegava, acabava o treino, pegava, indo embora, e ele, o que ele fazia? Continuava mais um tempo treinando sozinho, tanto a bater falta, quanto as defesas mesmo de goleiro e tudo, ele ficava treinando, até que chegou o dia onde ele fez o que ele fez. Essas coisas só acontecem porque existiram dias comuns. Todas essas coisas só aconteceram porque existiu dias comuns. E Davi, que é a história que nós vamos ler, que a gente vai meditar nessa noite, ele marca a história de uma forma muito única e diferente. Provavelmente, quando a gente fala sobre Davi, a primeira coisa que você pode pensar é Davi e Golias, não é? Que Davi matou Golias? Ou que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Geralmente fica em torno disso aí. Ou é Davi que matou Golias, ou que ele é o homem segundo o coração de Deus. E eu quero falar sobre isso, que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Essa é a marca que é única dele. Na Bíblia não tem outra pessoa que Deus fala que ele é segundo o seu coração. Não tem. E por quê? O que foi que Davi fez? Ele viveu dias comuns na presença de Deus, antes mesmo de ser rei. O que foi que Davi fez? Davi fez algo que nós deveríamos fazer: viver dias comuns na presença de Deus, antes de chegar o dia. Antes daquelas 120 pessoas serem cheias do Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Orando, lendo a Bíblia, estando juntos, partindo pão e vivendo ali, adorando a Deus, meditando na palavra, até que o Espírito Santo desceu e batizou aquelas pessoas. Nós precisamos fazer dessa mesma forma. Nós precisamos viver dias comuns na presença de Deus. Amém? O que eu quero dizer com tudo isso nessa noite é que às vezes você pode até achar que o que você está fazendo hoje, o que você está fazendo agora, não está te levando para nenhum lugar. Você pode estar pensando agora: Bruno, o que eu faço hoje, seja aqui na igreja, ou no seu trabalho, ou em casa, não está me levando para nenhum lugar. Mas se mantenha firme, forte e com convicção de que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Amém? Se mantenha firme com essa convicção. Mesmo que você ache que o que você está fazendo não está te levando a lugar nenhum. Você está andando e não sai do lugar. Você está fazendo e nada dá resultado. Ninguém está me vendo, ninguém está olhando para mim, nada acontece de diferente. Se mantenha firme, focado, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Amém, irmãos? Vamos ler o texto então de 1 Samuel? 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22.
Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa história aqui está no capítulo 15, depois eu não vou ler esse texto todo, depois você pode ler, mas eu vou contar aqui a história para vocês. O que estava acontecendo? Os amalequitas estavam em guerra contra Israel, estavam querendo entrar em guerra contra Israel, e aí Deus ele pega e fala para Samuel: Samuel, vai lá e fala para Saul ir lá e guerrear contra os amalequitas, e manda destruir tudo, mata tudo, acaba com tudo, não deixa nada. Beleza? Samuel vai lá e fala para Saul: Saul, Deus falou isso, então faça assim. Saul, pode deixar que eu vou fazer isso. Chegou lá, Saul vence a guerra e não faz o que deveria ser feito. Saul não fez o que Deus mandou. Saul, na realidade, olhou e começou a separar as melhores coisas. Começou a colocar de lado os melhores animais, colocou os homens mais fortes que poderiam servir como escravos depois, e segurou e não matou, e protegeu e guardou para depois o rei deles, o rei Agag. Deixou ali no canto e não fez nada daquilo. Deus olha lá dos céus, vê aquela situação e fala para Samuel: Saul não fez o que eu mandei, vai lá e fala para ele que eu não quero isso. Samuel vai até Saul, chega lá e fala para ele: Saul, eu não falei para você destruir todo mundo, matar tudo? Mas é o seguinte, na realidade, eu vi aqui que tem uns animais bons aqui, legal, meus soldados também viram, então a gente separou esses aqui para poder fazer sacrifícios ao Senhor. É para isso, não é para nós. Então eu separei aqui para poder fazer o sacrifício. E aí Samuel fala exatamente esse versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí no final Samuel fala para Saul: como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor está te rejeitando como rei. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus requer obediência e não sacrifícios. Deus, ele quer a nossa obediência, muito mais do que os sacrifícios. Nos dias comuns, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, nos dias comuns, obedeça, mesmo que você ache que Deus vai gostar daquilo que você vai fazer de diferente. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça. Mas eu acho que seria legal, eu acho que Deus vai gostar, eu acho que seria interessante se eu fizesse assim, assim, assado. Não faz isso não. Obedeça aquilo que o Senhor tem te mandado. Se Deus mandou você fazer, faça. Não fica procurando outros lugares, não fica procurando outras coisas, não fica procurando querer agradar a Deus de uma forma que Ele não pediu. Ele pediu obediência, então obedece. E aí evite também vir com algumas desculpas bem esfarrapadas para Deus, do tipo: eu fiz isso pensando no Senhor. Sabe, foi a minha melhor intenção. Eu estava aqui com o meu coração querendo agradar a Deus. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para Saul oferecer sacrifícios? Não. Por que é que ele queria oferecer sacrifícios se não foi isso que Deus pediu? Não faça o que Deus não pediu. E também, algo interessante, que às vezes, como eu falei para vocês no começo, que às vezes a gente não sabe o que, eu acho que o que eu estou fazendo não está dando resultado, não vai fazer. E algo interessante que eu vejo nesse texto, é que a gente não pode achar que a honestidade não vai nos levar a lugar nenhum. A honestidade sempre vai nos levar a algum lugar. Uma vez, eu estava no cartório, já há muito tempo, e tinha um cliente que fazia sempre procurações lá comigo. Então era um cliente que ele sempre estava lá no cartório, e fazia lá procurações comigo e tudo.
E ele tinha até o meu número pessoal, meu WhatsApp. Ele mandava mensagem e tudo, falava comigo e agendava, aquela coisa. Beleza. E um cliente normal fazia as coisas. Até que um certo dia, ele mandou mensagem, falou assim: Bruno, ó, eu preciso fazer uma procuração dessa empresa aqui, e me mandou um contrato social lá, só que uma cópia do contrato, né, só no WhatsApp ali. Isso também é algo comum, porque geralmente os clientes fazem isso, eles me mandam por e-mail, até hoje eles me mandam por e-mail, mas no dia da assinatura ele tem que apresentar o contrato original. Mas daí na mensagem ele falou assim: ó, eu não tenho o contrato original, então faz isso para mim, me ajuda aí que eu te ajudo. Te manda aí R$800, e aí você me ajuda, eu te ajudo, está tudo certo. Na hora eu peguei aquela mensagem, olhei e falei: rapaz, esse cara tá maluco. Peguei e levei na hora, levantei da minha mesa e fui na mesa do meu chefe e falei assim: ó, fulano de tal me mandou essa mensagem aqui, é isso aí. O chefe pegou meu celular, olhou, mandou um áudio para ele: olha, você não sei o quê, você nunca mais vem aqui no meu cartório, porque não sei o quê, isso não pode. Tá? Esculachou o cara lá. E depois ele olhou para mim e falou assim: Bruno, obrigado por ter confiado em mim, porque você poderia ter feito isso, recebido o dinheiro, está tudo certo. Eu falei: que isso, cara, está tudo certo, tudo bem. E aí, um tempo depois, muito tempo depois, muitos anos depois, hoje em dia, o meu cargo lá no cartório é de substituto oficial. Então, todas as vezes que ele não está lá, eu que assumo a responsabilidade do cartório, eu que faço as coisas e tudo. Imagina se naquele momento, naquele dia, eu tivesse aceitado o dinheiro daquele rapaz. Primeiro, eu estaria cometendo um crime. Segundo, eu estaria desagradando ao meu Deus. E terceiro, com certeza aquilo teria dado muito ruim para mim. E com certeza eu nem estaria mais trabalhando lá. Poderia ter sido até preso, sei lá o que poderia ter acontecido comigo. Então muitas coisas poderiam ter dado errado. Mas mesmo assim, eu não fiz isso, decidi fazer outra coisa, decidi manter a minha postura e não aconteceu aquilo. Vários anos depois, hoje em dia eu tenho esse cargo onde ele confia em mim e faz as coisas e acontecem. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Naquele momento em que eu fiz aquilo e mostrei e falei para o meu chefe, eu não pensava no que aquilo geraria depois, o que iria acontecer depois daquilo. Mas eu sabia com certeza que o meu Deus não se alegraria e se eu tivesse aceitado aquele dinheiro. Deus quer que sejamos obedientes em tudo para vermos a mão do Senhor, mesmo nos dias comuns. Aquilo era um dia comum, era mais um dia, era mais um cliente, era mais um dia que ele iria me mandar mensagem, era mais um serviço que eu ia prestar para ele, era mais a mesma coisa, era mais do mesmo. Mas mesmo assim, algo aconteceu ali de diferente, e eu tive que me posicionar sendo obediente, primeiro à palavra de Deus, e sendo honesto com o meu chefe, sendo honesto com tudo aquilo que estava acontecendo, para que, mesmo que eu não estivesse pensando nisso, um tempo depois, aquilo poderia surtir efeito, e hoje eu tenho esse cargo de confiança lá no cartório. Por quê? Porque Deus, Ele age também nos dias comuns. Amém? Então, se Deus falou algo para você, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós sermos obedientes do que querer fazer algo que Deus não pediu para você fazer. No capítulo 16 de Samuel, eu quero ler com vocês, eu quero ler alguns versículos que dizem assim, ó. O Senhor disse a Samuel, versículo 1: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou:
com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Nesse texto aqui, continuando o que a gente leu no capítulo 15, Saul tinha sido rejeitado por Deus. No momento seguinte, Deus ele fala assim: agora eu preciso levantar outra pessoa para ser rei. E aí conta a história de Davi, quando Davi é ungido rei. E a segunda coisa que nós conseguimos ver nessa história de Davi é que Deus vê de formas diferentes das nossas. Não é da mesma forma que Deus olha as situações. Como o próprio Deus disse: o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Não adianta ter um porte físico, um bom porte físico e ser bonitão. Saul, ele tinha um bom porte físico e ele era um bonitão, forte, o mais alto da tropa e toda aquela coisa. Foi por isso que ele foi escolhido pelo povo para ser rei. Ele era forte, alto, bem postado, estava ali legal. Mas não é isso que Deus olha. Deus ele olha o coração. Não adianta ser um sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas cheira a morte por dentro. Não adianta. Como eu disse, Deus ele vê o coração, as nossas intenções, os nossos amores. Não adianta nós chegarmos aqui no domingo e se arrepiar, levantar a mão, chorar, falar que ouviu a voz de Deus, que sentiu a presença de Deus. Mas isso tudo se acabar amanhã, segunda-feira, você nem se lembra mais de Deus. Na terça, então, quem que é Deus? E aí você só vai se lembrar de Deus de novo no domingo à noite, quando nós estamos aqui de novo. E vivemos de domingo em domingo, de domingo em domingo, e na semana, nos dias comuns, a gente não se lembra dele. Não adianta termos aparência de crente se o nosso coração não está prostrado aos pés da cruz durante a nossa semana, nos dias comuns. Eliabe, que foi o primeiro filho de Jessé, ele era o homem perfeito para aquilo, para ser o novo rei. Ele era alto e bonito, perfeito aos olhos dos homens, nota 10. Mas talvez o coração dele não era o que Deus estava buscando. Eliabe tinha tudo para ser rei, mas não tinha tudo. Falta ainda uma coisa. Eliabe não era um homem segundo o coração de Deus, não servia para esse grande projeto de Deus. Mas Davi, o improvável, que nem estava naquele momento, todos os filhos de Jessé estavam lá, Davi não estava. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Improvável, foi esquecido por seu pai, mas achado por Deus, fazendo as atividades de sempre. Isso que é o mais interessante. Davi não estava fazendo coisas diferentes do que ele fazia. Ele estava fazendo a mesma coisa. Ele era um pastor de ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas. Enquanto tudo estava acontecendo, enquanto o profeta estava na casa de seu pai, estava acontecendo, talvez ele não sabia o que, mas alguma coisa está acontecendo. O profeta está lá em casa. Mas ele estava cuidando da vida dele, fazendo o que tinha que fazer.
Deus, ele achou Davi lá no meio daquelas coisas. Então creia que no meio das suas atividades comuns, no seu dia comum, Deus, ele te vê. Ele olha você ali e fala: olha, eu estou vendo o Vitor lá, ó, fazendo o que ele está fazendo. Olha o Rafael lá, eu estou vendo, eu estou de olho, estou de olho. Mesmo que você ache que ninguém nem se lembra, ninguém nem sabe quem é você, Deus sabe. Deus, ele está te olhando, Deus está te vendo. Amém? E algo interessante no versículo 12, no versículo 11, que Samuel disse, na parte B, diz assim, ó: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Enquanto Davi não chegou para sentar e participar daquilo que estava acontecendo, ninguém ia comer. Então eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Enquanto aquilo que Deus tem preparado para mim e para você não for colocado para você poder fazer, ninguém vai comer. O lugar na mesa está posto, já está colocado, já está tudo preparado, mas falta você chegar lá. Mas para você chegar lá tem um caminho, tem os dias comuns. Você precisa continuar fazendo o que você está fazendo, vivendo a sua vida diante de Deus, vivendo Deus todos os dias, até que chega o momento em que Deus vai falar: ó, chama lá. Chama a Menara lá, porque agora, enquanto ela não chegar aqui, se sentar na nossa mesa, ninguém vai comer. Deus faz isso comigo e com você. Nós precisamos crer que o nosso lugar posto à mesa está por Deus, e no momento certo, na hora certa, Deus, ele vai nos chamar. Mas por enquanto, trabalhe. Mesmo que ninguém te veja, trabalhe. Seja firme e constante. Como o texto diz, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue trabalhando, continue vivendo, continue fazendo, porque Deus está te vendo. Porque Deus, ele não vê como o homem vê, ele vê o seu e o meu coração. Amém? O versículo 13 do capítulo 16 diz assim: Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, presta atenção nisso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Versículo 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Versículo 21 e 22. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. A terceira coisa que a gente consegue ver na história de Davi é que nós precisamos do Espírito Santo para fazer também o ordinário da vida, não somente o extraordinário. É o ordinário, é todos os dias. Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e o que ele foi fazer? Voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. E depois, no versículo 18, diz que uma pessoa conhecia Davi e falou assim: ó, eu conheço um rapaz aí que ele toca harpa. Atividade comum, estava tocando um instrumento. E mesmo assim, ele fazia todas essas coisas na presença do Senhor, tomado pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não é algo, sabe quando você precisa, não sei quantos aqui jogaram videogame, você tem o poder especial, você ativa e você fica mais forte, vai lá, luta, derruba o seu inimigo e acaba. Tem um tempo lá, 10, 15 segundos, depois acaba e você precisa recarregar. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é aquele que te conduz todos os dias, para você conseguir fazer o seu trabalho diário, seja cuidando das ovelhas, seja tocando a harpa, fazendo o que você faz no seu dia a dia. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Quando eu estou lá no cartório,
eu preciso do Espírito Santo para poder trabalhar. Quando o pastor está lá no Lava Jato, ele precisa do Espírito Santo para poder trabalhar. Quando o Isaac está lá no hospital, ele precisa do Espírito Santo para poder trabalhar. Quando o Diego está dando aulas lá na escola lá, ele precisa do Espírito Santo para poder dar aula. Quando você está exercendo o seu trabalho, você precisa do Espírito Santo para poder fazer o que você faz. Porque nada do que nós fazemos é através da nossa própria força. Tudo vem de Deus, tudo vem para Ele. E Davi saiu do lugar de cuidar das ovelhas de seu pai para ser escudeiro do rei. Ele estava lá, escondido no pasto, ninguém ligava, ninguém sabia, ninguém via. E do nada, alguém, eu conheço Davi, conheço um homem, conheço um jovem, que ele toca a harpa e ele consegue acalmar o rei aí, nesses momentos que o rei está meio estressado aí. Eu conheço alguém que pode ajudar isso. E aí que está o pulo do gato. Não é somente quando Davi venceu Golias que o Espírito estava com ele. Até porque a gente nem chegou na história de Golias. É o próximo capítulo. Não foi só lá que ele conseguiu. Não é só no extraordinário de derrubar um gigante que Davi conseguiu e foi usado pelo Espírito Santo. Mas era fazendo as atividades comuns. O Espírito estava com ele. Mas quando ele matou um leão e um urso, protegendo as ovelhas do seu pai, também o Espírito estava com ele. Quando ele tocava a harpa e Saul se acalmava, também o Espírito de Deus estava com ele. O nosso serviço nos dias comuns nos habilita a viver no extraordinário. O nosso serviço nos dias comuns nos habilita a viver o extraordinário de Deus. Então, é o dia a dia, é a leitura diária, é a oração diária, é jejuar constantemente, que nos levará a estar nesses lugares, de sair de um lugar onde ninguém te vê, para ser o escudeiro do rei, para sair de um lugar onde ninguém te vê, para estar ao lado do rei, para acalmar o rei. Deus está no ordinário da nossa vida. Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando você entender isso e começar a viver com esse entendimento, pessoas testemunharão sobre você. Olha o versículo 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Esse cara conhecia ou não conhecia Davi? Sabia quem era o pai, sabia de onde ele era, sabia que ele já tinha lutado, vencido um leão e um urso, sabia que ele era bonito, sabia que ele sabia falar bem. Esse cara conhecia Davi. Quando nós entendermos isso, pessoas testemunharão sobre você em lugares que você nem sonha. Você acha que Davi sonhava em ser escudeiro do rei? Primeiro que ele não sonhava nada, ele nem sabia de nada, até o momento que Samuel chegou lá e o ungiu como rei, mas ele nem sabia como isso ia acontecer, quando ia acontecer, se realmente iria acontecer, porque vai que Deus errou, né? Esse negócio, Saul está vivo, Saul vai e me mata, que palhaçada é essa? Nem sei se vai acontecer isso de verdade. E aí do nada ele sai de lá e vai ficar lá com Saul. Comece hoje, seja cheio do Espírito Santo hoje, para que o seu nome seja lembrado por Deus. Como o exemplo de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Presta atenção nisso. Vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Aí no versículo 8, do mesmo capítulo 1, o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Quem estava falando de Jó? Deus. Deus estava falando de Jó. Imagina ser lembrado por Deus dessa forma. Imagina ser lembrado por Deus dessa forma.
Deus, ele olha para o pastor e fala assim: você está falando do Alexandre? Esse Alexandre aí, ele é bom mesmo. Me ama como poucos. Você está falando da Mari? Poucos oram como ela. Imagina Deus falando isso de mim para você, de mim e de você, por aí, falando nas regiões celestiais. O que será que Deus tem falado de mim e de você? O que será que Deus tem falado? Jó foi lembrado por Deus porque mantinha uma prática constante de interceder pela sua família todo dia, nos dias comuns, nos dias ordinários. O Espírito Santo também pode fazer isso comigo e com você. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer todos os dias, nos dias comuns. Até que Deus olha e fala assim: olha, você está falando dele? Está falando dela? Ela é uma serva fiel. Ah, se eu tivesse 10 como eles. Ah, se eu tivesse mais 5 como eles, olha, ia bagunçar toda a cidade de São José dos Campos. Ah, se eu tivesse... porque eles são bons. O que será que Deus tem falado de nós? O que Deus tem olhado e falado sobre nós? Capítulo 17, versículo 16, diz assim: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Pula aí para o versículo 34 até o 36. Diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Agora pula para o 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. E por último, a quarta coisa que nós podemos ver nessa história agora, é que foi num dia comum que Davi matou Golias. Comecei lendo que já fazia 40 dias que os filisteus, de novo, Israel estava em guerra com os filisteus, e aí os filisteus já estavam perdendo, na realidade, já estavam perdendo essa batalha, e eles resolvem, falar assim, vamos fazer o seguinte, para evitar um monte de gente morrendo, então eu mando um campeão, você me manda um campeão dali, e eles lutam, quem vencer, o perdedor vai ser escravo do outro, e está tudo certo. E aí, do lado dos filisteus tinha Golias, um gigante, tinha mais de 3 metros de altura, forte, pronto, bom de guerra lá, estava pronto para matar. E a hora que os israelitas viram Golias, todo mundo ficou com medo. Depois, se você quiser, você pode ler o capítulo 17, fala que todos ficaram com medo. Saul, o rei de Israel, ficou com medo. Aquele que era o mais alto, o mais forte, o mais bonitão, ficou com medo de Golias. E por 40 dias,
Golias ia na frente da tropa e ficava lá afrontando, falando, olha, ninguém vem, e aí? 40 dias. Enquanto isso, Davi estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. E aí um dia, nesse 40º dia, o pai, Jessé, fala assim, Davi, vai levar os mantimentos lá para os seus irmãos, 3 dos seus irmãos estão lá na guerra, leva lá e vai ver como que está, ver se está tudo bem, tudo certo. Davi pega as coisas e vai até lá, chega lá, e ele ouve Golias falando sobre isso. E Davi fica bravo, na hora, estressado, mas o que é isso, como assim? E aí ele começa a perguntar para as pessoas, o que está acontecendo, quem que é ele? As pessoas explicam, ele fala, quer saber? Eu vou resolver esse negócio. Chegou para Saul, para o rei, falou assim, pode deixar que eu vou. Eu já matei o leão, já matei o urso, e Deus me ajudou com isso, então pode deixar que esse também, Deus vai me ajudar e eu vou matar. E Davi foi e realmente fez e matou. Num dia comum, usado pelo Espírito Santo, ele matou Golias. O que nós podemos aprender com isso, com essa história? Davi só venceu Golias porque ele tinha um histórico em seus dias comuns. Ele não chegou do nada. Antes dele chegar a ser escudeiro do rei, alguém já tinha falado que ele era guerreiro. Ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso. E ele chega e apresenta o histórico dele. Deus, Saul, é isso daqui, esse é o meu histórico. Pode deixar que eu sou capaz de fazer isso. Eu vou matar, porque Deus me ajuda. O Senhor me livrou, como ele disse, das garras do leão e das garras do urso. E ele me livrará das mãos desse filisteu. O Deus dos dias comuns é o Deus do extraordinário. Davi só chegou a matar Golias porque ele vivia isso todos os dias. Onde ninguém via Davi, ele estava vivendo lá. Davi, ele só conseguiu vencer o leão e o urso porque Deus o ajudou. Ele só chegou no palácio porque Deus estava orquestrando a vida dele nos bastidores. Ele só foi ungido rei porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Antes mesmo de ser rei, antes mesmo de ser o rei Davi, antes mesmo de ser, quando a gente lê no Novo Testamento, dizendo que Jesus é o filho de Davi, que Davi teria uma descendência que duraria para sempre, antes dele ser esse Davi que todo mundo conhece, Deus já conhecia. Deus já olhava para Davi e falava, olha, esse rapaz aí, ele é bom mesmo, hein? Ele me ama mesmo, hein? Olha, ele faz o serviço dele direitinho. Olha só. E tudo volta lá para o início. Você quer marcar a história? Você quer marcar a história? Assista esse vídeo, tem um vídeo que eu vi essa semana. É 1 minutinho. Pedi para o Guilherme colocar ali, para a Isa. Se você quer marcar a história, presta atenção nesse vídeo. O pai saía da Assembleia de Deus todos os dias quando terminava o culto. Quando chegava em casa, ele falava para minha mãe, Maria, cadê o nenê? Aí minha mãe falava, ô Expedito, quando você saiu, o nenê passou batom, se maquiou e já saiu. Aí ele abaixava a cabeça triste, aí ele dava 3 passos, parava e dizia, faz um favor para mim, bem. A minha mãe dizia, o que é, Expedito? Abre o portão da garagem. Onde você vai, Expedito, meia-noite? Você acabou de chegar da igreja, nem jantou. Ele falou, Maria, Deus está falando comigo para ir buscar a herança que ele me deu. Meu pai abria a porta da sala, minha mãe abria o portão da garagem. Ele entrava naquele carrinho dele, naquele terninho verde musgo. Meu pai com aquela bíbliazinha que não tinha, a Bíblia não tinha Bíblia de estudo naquela época. Meu pai saía, todas as ruas de São Paulo onde tinha travesti, meu pai passava. E tinha umas bichas que conheciam meu pai, que quando via meu pai falava, oi tio, oi tio. Sabe por que falava oi tio? Porque quando eu levei esses travestis lá em casa, meu pai não botou ninguém para fora. Meu pai deu um beijo no rosto de cada travesti e disse, depois de Jesus, vocês são os principais convidados aqui na minha casa. Quando a gente foi orar na hora da comida, o meu pai segurou na mão de cada um, pegou na minha mão e disse, Deus, eu quero te agradecer por esse banquete aqui na minha casa, por esse presente, mas eu quero te louvar em primeiro lugar, Jesus, pela vida do meu filho Paulo, que embora ele ainda não esteja no centro da tua vontade, mas é ele
que o Senhor está usando para que eu possa pregar o evangelho para os amigos dele? Guarda o meu filho, Senhor, porque eu sei que ele vai cantar para o Senhor, eu sei que ele vai pregar para o Senhor, eu sei que ele vai ser um testemunho vivo do teu poder. Meu pai, quando chegava nas esquinas aqui, essas bichas viram: oi tio, meu pai parava o carro imediatamente e dizia: ei, viu meu filho Paulo? Meu pai já descia do carro, dizia: o que aconteceu? Eu falei: ai tio, não aconteceu nada não, é que a Paulette acabou de entrar no carro do cliente para fazer um programa. Se eu fosse meu pai, com certeza eu dizia: Deus, parei por aqui. Graças a Deus eu não era meu pai. Meu pai olhava para os travestis e falava: não tem problema não, 3 horas da manhã eu estou voltando do programa, estou descendo do carro pelado, só de bota, de calcinha e com os peitos de fora. Quando eu estou descendo do carro, o travesti grita: Paulette, olha o pastor. Quando eu olho para trás, o meu pai estacionando o carro dele. Eu fiquei branco, fechei o olho, falei: vai ser uma baixaria, porque meu pai vai descer agora, ele vai me quebrar no pau, nós vamos se atracar, vai ser uma baixaria. Meu pai para na minha frente, abre um sorriso que até hoje eu não esqueço, e diz: filho, eu vim te buscar porque Jesus te ama e eu também te amo. Eu não conseguia me mexer de vergonha. O meu pai vinha até mim, pegava no meu braço, eu pelado, abria a porta do carro dele, me colocou pelado dentro do carro, tirou o paletó dele e cobriu toda a minha nudez. Quando ele deu a volta, eu digo: quando ele entrar no carro, ele vai me bater. Quando ele entrou no carro, ele passava a mão no meu rosto e dizia: filho, não importa o que eles falam que você é, nem a maneira que você está. Toda noite, quando eu dobro os joelhos, Deus fala comigo: Expedito, não abandone a herança que eu te dei, porque ele vai cantar hinos de adoração, ele vai pregar a minha palavra e eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo. Você quer marcar a história? Às vezes, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim: eu acho que eles vão, no culto, a igreja vai pensar que eu estou falando que Deus tem um plano para que todo mundo seja um Ronaldo na vida, um Pelé na vida, um Steve Jobs da vida, um Abraão, um Moisés, Maria, para poder marcar a história. Mas você quer marcar a história? Seja um pai como o pai dele foi, o pai do pastor Paulinho de Jesus, que pouco importava como o filho dele estava, todos os dias, se ajoelhava e orava, ia atrás dele, buscava e fazia o que tinha que fazer. Pelo que eu me lembro do testemunho dele, o pai dele morreu sem saber que ele se converteu, mas ficou marcado na história. Não para a gente. Se eu não tivesse passado aqui, talvez a gente nem ia lembrar do Expedito, o pai do pastor Paulinho. Mas na história dele, está gravado para sempre. O meu pai não desistiu de mim. O meu pai orava por mim todos os dias. E hoje eu só cheguei aos caminhos do Senhor porque o meu pai fez isso todos os dias. Nos dias comuns, nos dias em que ninguém vê e que ninguém via, como ele conta, se ajoelhava e orava. Um dia aquilo aconteceu. Se você quer ser marcado na história, seja um pai como ele, seja uma mãe como ele, seja um amigo como ele, seja uma pessoa que influencia as pessoas que estão ao seu redor, que marque a vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam se lembrar de você e falar assim: ah, o fulano de tal lá, crente, hein? Mesmo que ninguém vai saber, mesmo que a internet inteira não saiba que você seja um desconhecido na internet, mas para aquela pessoa você foi extremamente essencial, você marcou a vida daquela pessoa. Sabe por quê?
nos dias comuns você estava lá com ela, você orava com ela, você ajudava na leitura, você buscava a pessoa em lugares onde ele não deveria estar, você fazia e acontecia, você não desistia daquela pessoa. Hoje de manhã na IBD a gente falou sobre misericórdia. Qual é o limite da misericórdia? Todos vocês estão convidados a participar da IBD todo domingo, 9h30 da manhã. Qual é o limite da misericórdia? O limite, quem põe o limite, nós chegamos à conclusão, quem põe o limite é Deus. O meu papel e o seu papel é amar. 70 vezes 7. Então eu chegando ao número, o resultado de 70 vezes 7, acabou? Não. Isso daí é para a gente saber que não tem limite. É todos os dias, é para sempre, não tem limite. Você vai vivendo, vai marcando a vida das pessoas, com o seu jeito de falar, com a sua forma de vestir, com a forma como você pensa, como você abraça, como você toca, como você fala, como você anda. É isso que importa. Como eu disse, Deus ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Davi não tinha nada de especial para que Deus pudesse chamá-lo e levantá-lo como rei. Nada. Ele tinha o que é mais importante, um coração segundo a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Era isso. O restante, a gente sabe a história de Davi. Davi errou, Davi pecou. Ele não era um homem perfeito, mas o coração dele, como nós falamos hoje de manhã também, era um coração puro, um coração que não divide, que não é dividido, que não deixa, que não tem dois senhores. Ele amava a Deus com toda a sua força. É isso que Deus procura em nós. Se você quer viver o Deus dos dias comuns, você precisa viver isso todos os dias. Você quer marcar a história de alguém, você quer marcar a história da comunidade cristã nele, comece hoje. Comece a viver isso hoje. Com a palavra que eu gostei muito, que a Mayara falou um dia, com intencionalidade. Comece a viver isso hoje. Porque Deus ainda é o Deus dos dias comuns. Você pode não ver, você pode não sentir, você pode até achar que ninguém está vendo. Mas como eu disse, Deus vê, Deus ouve e Deus sabe. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?